Olá pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo desse lenço de cintura em crochê, mas que pode ser usado na cabeça também. É uma questão apenas de medida aqui de tamanho. Eu fiz as tirinhas de amarração e vamos ao passo a passo. Nós vamos começar com um anel mágico. Vou subir 3 correntinhas que já contam como meu primeiro ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas de espaço. Agora, eu faço um ponto alto. Vou repetir 2 correntinhas e um ponto alto. Mais 2 correntinhas, ponto alto. E para finalizar, 2 correntinhas e ponto alto. No total, então, aqui dessa carreira, eu fico com 5 pontos altos, separados por 2 correntinhas em cada espaço. Fecho o anel mágico e vou para a segunda carreira. Subo novamente 3 correntinhas, mais 2 de espaço. Viro a peça e nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos. Então, no mesmo ponto de base, eu faço os 3 pontos altos. Duas correntinhas, aqui no meio, apenas um ponto, sobre o ponto alto do meio. E do outro lado, eu repito a mesma sequência, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo de base. Duas correntinhas e finalizo com um ponto alto. Você pode tanto pegar aqui na terceira correntinha de subida, como dentro do espaçamento. Próxima carreira, subo 3 correntinhas e agora vou fazer 3 correntinhas de espaço. Então, no total, aqui eu subi 6 correntinhas. No primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Um aumento de pontos altos. No ponto do meio, apenas um ponto. E no terceiro ponto, novamente, eu faço um aumento. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto central. E do outro lado, repito exatamente a mesma coisa. Duas correntinhas. 2 pontos no primeiro ponto. Um ponto alto no ponto do meio. E no terceiro ponto, 2 pontos no mesmo ponto. E para finalizar a carreira, 3 correntinhas e um ponto alto. Fica assim. Próxima carreira, subo 3 correntinhas, mais uma de espaço, totalizando 4. E no mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto. Três correntinhas de espaço. E vou repetir o mesmo raciocínio. No primeiro e no último ponto, eu faço aumento. Nos pontos do meio, somente ponto sobre ponto. 2 no mesmo. Sequência de 3 pontos. E 2 no mesmo, no último. Três correntinhas. E agora, aqui no ponto central, que eu estava fazendo somente ponto sobre ponto,
eu faço um leque de ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. Fico com 3 pontos altos separados com uma correntinha. E do outro lado, como sempre, repetimos a mesma sequência. 3 correntinhas, aumento no primeiro ponto, ponto sobre ponto, e aumento no último. Para finalizar, 3 correntinhas, ponto alto, correntinha e ponto alto. Esse início, essas carreiras iniciais, a gente não repete mais. É a base do nosso triângulo. A partir da próxima carreira, nós vamos repetir as 6 carreiras seguintes até o final da peça. Então, é uma peça que não é muito iniciante, é um ponto de 6 carreiras, que você tem que ir memorizando, né? E a partir daqui, então, a gente vai repetir as 6 carreiras até o tamanho desejado. Então, vamos dar sequência na repetição do nosso ponto. A primeira carreira, eu vou subir 3 correntinhas, mais 2 de espaço, viro a peça. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um leque de 3. 1, 2, 3. 3 correntinhas de espaço. Nessa sequência de pontos, eu vou pular o primeiro e o último e vou trabalhar ponto sobre ponto nos 5 pontos centrais. 2, 3, 4 e 5. Mais 3 correntinhas. E nesse ponto alto, já é o ponto aqui do bico do triângulo, tá? O primeirinho aqui, eu faço aumento aqui de 3, no leque aqui de 3 pontos altos. 2 correntinhas. No ponto do meio, eu faço ponto alto e repito do outro lado. 2 correntinhas, um leque de 3. Três correntinhas, 5 pontos altos. Três correntinhas, leque de 3. E para finalizar a carreira, 2 correntinhas e ponto alto. Próxima carreira, subo 3 correntinhas, mais 3 de espaço, totalizando 6. Aqui eu vou repetir o mesmo raciocínio aqui de baixo. Aumento no primeiro e no último. E o ponto do meio sozinho. Três correntinhas. Novamente, vou pular o primeiro e o último e trabalhar somente os 3 pontos.
3 correntinhas. Aqui eu aumento no primeiro e no último, e faço o ponto do meio sozinho. Mais 3 correntinhas e ponto alto aqui no ponto central. Do outro lado, eu repito o mesmo raciocínio. Então, eu começo 3 correntinhas, aumento, ponto alto, aumento. Três correntinhas, pulo o primeiro ponto, faço os 3 do meio, 3 correntinhas, aumento, ponto alto, aumento. Três correntinhas, ponto alto. Fica assim. Essa é a segunda carreira da nossa repetição, temos mais 4 carreiras. Subo 3 correntinhas, mais uma de espaço, viro. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto. 3 correntinhas. Aqui eu dou sequência, aumento no primeiro e no último. E 3 correntinhas. Para finalizar o desenho aqui do losango, eu faço um ponto alto somente no ponto do meio. Então, o raciocínio do balãozinho é o mesmo, só ele muda de posição. 3 correntinhas, aqui eu aumento no primeiro e no último. Três correntinhas, e aqui vou fazer aquele leque de 3 pontos altos com correntinhas de separação. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Do outro lado, repito o mesmo raciocínio. Tudo que a gente faz de um lado, a gente repete do outro, espelhado, né? Mantendo aqui o desenho do ponto. Aumento no primeiro e no último. Três correntinhas, ponto alto finalizando esse losango, 3 correntinhas, aumento no primeiro e no último. Finalizo com 3 correntinhas, ponto alto, correntinha e ponto alto no mesmo espaço. Aqui finalizamos a terceira carreira da nossa repetição. Vamos para a quarta carreira. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, mais 2 de espaço. Faço um leque de 3 pontos nesse primeiro ponto alto.
Então, aqui a gente já sabe que vamos dar início a mais um losango. 3 correntinhas. Aqui eu já cheguei na largura máxima, então, eu pulo o primeiro e o último para começar a diminuir o desenho. Três correntinhas. No ponto alto, eu começo mais um leque de 3. Três correntinhas, pulo o primeiro e o último e faço os pontos do meio. Três correntinhas. Nesse ponto, eu aumento mais um leque de 3. Duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto central. Do outro lado, repito a mesma coisa. No final da carreira, eu faço o aumento aqui do leque de 3 pontos, duas correntinhas e um ponto alto no espaço final. Essa foi a quarta carreira da nossa repetição. Vamos para a quinta. 3 correntinhas, mais 3 de espaço. Aumento no primeiro e no último. Três correntinhas. Pulo o primeiro e o último ponto para fechando aqui o balãozinho. Três correntinhas. Aumento no primeiro e no último. Três correntinhas, pulo o primeiro e o último. Três correntinhas, aumento no primeiro e no último. Cheguei na ponta, três correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. E venho trabalhando aqui a outra lateral da mesma forma, completando aqui os losangos. Aqui eu fiz o último aumento no primeiro e no último ponto. Finalizo a carreira com 3 correntinhas e um ponto alto aqui dentro do espaço. Agora, vamos para a última carreira da repetição. Subo 3 correntinhas, mais uma de espaço, viro, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto, 3 correntinhas, aqui eu aumento no primeiro e no último. Três correntinhas, finalizo esse losango com um ponto alto, mais 3 correntinhas, aqui novamente aumento no primeiro e no último, e assim vamos seguindo a nossa carreira. Um losango eu estou terminando com ponto alto, e o outro eu estou aumentando na largura máxima de 7 pontos altos, com aumento no início e no último ponto da sequência. Três correntinhas, ponto alto. Fica assim.
Mais 3, vou chegar ali na ponta. Nessa carreira, a gente faz o leque na ponta, né, de 3 pontos altos separados com correntinhas. E aí, na próxima, a gente volta a repetição lá na primeira carreira da repetição. Então, são essas 6 que a gente vai até o final da peça. Aqui, eu faço 3 correntinhas. No ponto central, ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha e ponto alto. E repito do outro lado a mesma sequência. Aumentando o losango e finalizando o próximo aqui intercalado. Finalizando a última carreira da nossa sequência, eu fiz aqui o aumento do losango no primeiro e no último ponto. 3 correntinhas, e dentro do espaço, ponto alto, correntinha e ponto alto. Fica assim. Ele tem uma leve curvatura, dependendo do fio que você usar, tá? E agora, a gente volta ali na primeira repetição. Vou fazer aqui com vocês, só pra não ficar dúvida, mas também poderia voltar o vídeo no momento que eu falo ali, que é o início da nossa repetição. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, virar mais 2 de espaço. Nesse ponto, eu começo um novo losango com um leque de 3 pontos. 3 correntinhas, pulo o primeiro e o último, faço a sequência de 5 pontos altos. Mais 3 correntinhas. No ponto alto, eu dou início a um novo losango, com um lequezinho de 3, e assim sucessivamente. Aqui, pulo o primeiro e o último, e vou fazendo a repetição até o tamanho desejado. Esse fio aqui é o Egito, estou trabalhando com agulha 3, eu vou fazer a bandana de cabeça. O lenço para usar na cintura, eu fiz com um fio mais grosso, esse daqui se chama Divas de Algodão. Eu trabalhei aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições, o último losango não finalizei, e eu já vou pro acabamento, porque eu só tenho um novelo. E aí, eu pretendo fazer também as tirinhas de amarração, então, eu acho que aqui já tá no meu limite. Para esse fio, estou trabalhando com agulha 5 milímetros. Então, eu finalizei aqui a minha carreira. Você pode parar em qualquer ponto, porque ele sempre vai terminar aqui retinho, independente da carreira. Vou fazer o acabamento de ponto tombadinho. Vou afastar aqui um pouquinho a câmera. Essa peça aqui já tá maior, né? Subo uma correntinha, viro a peça, faço ponto baixo, 2 correntinhas, e no mesmo ponto de base, mais 2 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, e repito essa sequência aqui mais uma vez. Ponto baixo, 2 correntinhas, no mesmo ponto, 2 pontos altos. Venho no último ponto baixo. Você vai distribuindo esses pontos que a gente chama de tombadinho, de forma que ele não repuxe e não fique muito embabadado. Subo aqui 2 correntinhas, no mesmo de base, 2 pontos altos. Você pode, ó, deitar aqui o próprio ponto. Agora, eu vou pegar aqui no meio, para você ter uma noção, né, de como ele vai se acomodar na peça.
E a sequência é sempre essa: ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto baixo. Vou pegar aqui no primeiro. E vou repetir em toda a parte aqui triangular, até chegar na outra ponta. Terminei aqui todo o acabamento. E agora, vamos fazer as tirinhas de amarração. Eu vou fazer com mais ou menos 30 centímetros. Então, eu cheguei aqui no final do acabamento, eu nem corto o meu fio. E já faço 30 centímetros de correntinhas bem soltinhas aqui, para não repuxar. Terminei aqui os 30 centímetros. E eu já aproveito para fazer aqui do outro lado. Eu puxei aqui a ponta de dentro do meu novelinho e já faço a mesma quantidade de correntinhas do outro lado. Prendo o fio, faço nó corrediço. Porque nós vamos voltar trabalhando pontos baixos na correntinha e em toda a parte reta aqui da parte superior, e já sigo pro outro lado aqui nessa outra tirinha, que eu também vou trabalhar os mesmos 30 centímetros. Aí, eu corto esse fio e volto lá do outro lado para fazer os pontos baixos. Então, já tenho aqui as duas correntinhas do mesmo tamanho. Essa que eu prendi o fio, eu corto e arremato, e volto aqui aonde eu estava, para seguir com os meus pontos baixos. Eu pulo a primeira correntinha, venho na segunda e faço ponto baixo. Em todos os pontos, eu venho fazendo o ponto baixo. Dependendo do fio que você estiver trabalhando, se for um fio muito fino, pode fazer com meio ponto ou até com ponto alto, para ficar um pouquinho mais larguinha, né? Nesse outro fio que eu trabalhei, a carreira de ponto baixo fica muito fininha para chale de amarração na cintura. Aí, você pode fazer até com um ponto alto, para encorpar mais essa tirinha. Então, vou trabalhando aqui até chegar na parte do chale. Fiz aqui a tirinha toda em pontos baixos. Chegando na parte do chale, observe se a sua peça não virou aqui pro avesso. Deixa aqui direito, com direito. E aí, você vem trabalhando pontos baixos na parte reta também. Eu vou distribuir aqui 2 pontos no espaço e 1 no ponto. Aqui, vou fazer 1 e 1 no ponto. 1 e 1 no ponto, sempre observando se não vai repuxar nem embabadar. Então, nas alças maiores aqui, acho que comporta 2 pontos. E nas alcinhas menores, somente 1. Não tem uma distribuição exata, você vai fazendo e vai observando o resultado. Então, eu venho aqui em toda essa parte reta, chego na correntinha e sigo com mais pontos baixos aqui do outro lado. É bem fácil. Terminei aqui os pontos baixos dos dois lados e fiz os arremates com agulha de tapeçaria. E o nosso lencinho já está pronto. Eu vou passar a medida final. Aqui, 33 centímetros. Vou contar somente a parte do triângulo, sem as tirinhas. 75 centímetros. Não gastei o novelo inteiro, esse novelo é de 100 gramas, ainda sobrou um pouquinho, eu usei no total 88 gramas. Então, esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.